Olá, turma! Você sabe o que é notação científica? Como colocar um número real em notação científica? Não? Fica comigo que depois da vinheta eu te mostro. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jô Farauli. Conforme te disse, neste vídeo vamos te mostrar o que é uma notação científica, qual é o conceito dela e como pegar um número positivo e transformar, um número real, claro, e transformar em notação científica. Olha só aqui, ó. Primeiro, notação científica. O conceito de notação científica é isso aqui, ó. Um número que a gente escreve na forma A vezes 10 elevado a N. Fábio Lima, e o que é esse A e o que é esse N? Então, vou começar pelo A. O A precisa ser qualquer número real maior ou igual a 1 e menor do que 10. Maior ou igual a 1 e menor que 10. O A sempre precisa estar nesse intervalo. E o N é um número inteiro qualquer. Toda vez que você tiver um número escrito com essa característica, a gente diz que esse número está escrito na forma de notação científica. Fábio Lima, mas esse negócio de notação científica serve para quê? Vai me ajudar em quê? Se você pegar aí os principais livros, a principal explicação para si que eles vão dar para a gente escrever um número em notação científica é que você pode pegar números muito grandes ou números muito pequenos e escrevendo em notação científica a gente consegue operacionalizar com eles de forma mais rápida, mais prática. Então, a ideia de notação científica basicamente é pegar números muito grandes ou muito pequenos e conseguir transformar para um formato que seja mais fácil de visualizar, mais fácil de operacionalizar. Enfim, a ideia é essa. Mas só para fixar de novo, qualquer número que eu escrevo um número vezes uma potência de 10, onde o expoente dessa potência de 10 é obrigatoriamente um número inteiro e esse coeficiente numérico desse número, que é o azinho, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vamos lá para o primeiro exemplo aí que a gente tem de números escritos na forma de notação científica. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aí, ó. Um exemplo de um número muito grande que a gente escrevendo na forma de notação científica deixa ele pequenininho, ó. A distância entre a Terra e o Sol é esse número aqui, ó, gigantesco aqui, ó, em quilômetros. Então eu posso simplesmente, ó, escrever esse número aqui, ó, observe, ó, esse númerozinho aqui é aquele A e está maior ou igual a 1 e menor do que 10, e isso aqui, ó, é o 10 elevado a N. E se eu conseguir, se eu pegar e fizer uma aproximação aqui para uma casa decimal, por exemplo, decimal, eu posso pegar essa distância entre a Terra e o Sol e escrever de maneira bem mais simples, bem mais fácil do que com um número tão grande assim. E vocês vão ver que isso mais adiante, em algumas disciplinas, como física, por exemplo, isso vai facilitar muito algumas operações, algumas contas que vocês irão fazer exatamente utilizando números tão grandes. Professor, mas como é que a gente fez isso aqui? Ó? Observa só o seguinte que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. A vírgula estava aqui, ó, e para deixar no formato de notação científica, ela foi deslocada para cá. Ó. Ela foi deslocada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. E olha o que aconteceu com esse expoente aqui, que é a potência de 10, ficou elevado a 8. Então, ó, pegar esse aqui que fica mais fácil de você visualizar. Ficou elevado a 8. Professor, isso tem a ver com a quantidade de casas que a gente desloca o número para a esquerda? Será que tem a ver com isso? Então, eu acho que é um bom palpite
É uma boa conjectura aqui para a gente estar elaborando, mas tem a ver sim. Deixa eu pegar só mais um exemplo aqui, ó. Depois eu vou voltar naquele ainda. Ó. O raio de um átomo de hidrogênio, bem pequenininho, é aproximadamente isso aqui, ó, 0,00005 centímetros. Observa aqui para deixar em notação científica, que é esse númerozinho que está aqui, ó. Ó o Azinho quem é, um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e 10 elevado a menos 9. Olha o que aconteceu aqui, ó. A vírgula estava aqui. E ela saiu, ó, deslocou 3, 6, 8, 9 casas, porque ela ficou no finalzinho aqui, né? O 5 é a mesma coisa que 5,0. 9 casas para a direita. E olha o que aconteceu com o expoente. Ficou 10 elevado a menos 9. Professor, então isso tem a ver com esse 10 a menos 9? Tem. Eu vou te explicar o porquê de cada uma delas, mas na verdade você só vai precisar usar a regrinha final que a gente vai concluir. Olha só, se a gente estivesse fazendo as contas, passo a passo, devagarzinho, todos os detalhes aqui, o que você ia fazer? Bom, a vírgula está aqui, mas para deixar em notação científica eu preciso deixar vezes A vezes 10 elevado a n. E esse A tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para deixar isso, a vírgula, eu vou até trocar de cor aqui, botar verde, tá? A vírgula tem que vir para cá. Para a vírgula vir para cá, eu preciso deslocar essa vírgula 8 casas para a esquerda. Aí eu venho, professor, mas como é que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, ó, 1, não, 1, não. Eu vou pegar assim, ó, 1495978,691. Se eu dividir esse número por 10 elevado a 8, 10 elevado a 8 ficou escondidinho cá embaixo. Espera ainda que eu vou dar só uma subidinha nele aqui, ó, 10 elevado a 8. Aí, 10 elevado a 8. Se eu dividir por 10 elevado a 8, lembra, né? Dividir por potência de 10, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. Se eu estou dividindo por 10 elevado a 8, a vírgula vai ficar deslocada 8 casas para a esquerda. Tá, professor, mas se eu pegar esse número e dividir por 10 elevado a 8, eu vou alterar o número. Vou. Aí você faz o seguinte, ó, divide por 10 elevado a 8 e multiplica por 10 elevado a 8. Porque no final vai dar a mesma coisa, ó, 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 8 dá 1 e vai ficar a mesma coisa. Olha o que vai acontecer no final disso tudo. Deixa eu colocar uma outra cor diferente, ó. Você vai efetuar isso aqui, ó, que é a divisão desse número por 10 elevado a 8, vai dar exatamente isso que está aqui, ó. E no final fica o 10 elevado a 8, que foi esse aqui. Essa é a explicação do porquê, mas anota aí no cantinho do teu caderno aí, ó. Isso vai ser extremamente útil para você resolver outros problemas. A quantidade de casas decimais que eu deslocar para a esquerda, eu vou aumentar no expoente. Como assim, professor? No expoente da potência de 10, ó. Eu desloquei a vírgula 8 casas para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui um 10 elevado a 8 como potência de 10. Fábio Lima, e se já tivesse uma potência? Aí você ia pegar esse 8 e somar no expoente dessa potência, destaca aí, viu? De 10. Tem que ser sempre potência de 10. Olha o que acontece com o número que está com decimal depois da vírgula aqui, ó. Com decimal depois da vírgula, não. O número que está entre 0 e 1, geralmente, que a gente tem mais dificuldades em lidar com eles, para ser mais preciso. Olha só, se eu pegar esse número aqui e quero transformar em notação científica, eu tenho 0, deixa eu fazer no mesmo, deixa eu fazer vermelho ele aqui, 0,0003123612335. A vírgula está aí. Aqui, ó, entre esses dois primeiros zeros aqui. Mas ela teria que ficar aqui, porque aí o número vai ficar A vezes 10 elevado a algum número com expoente 10 elevado a uma potência, onde o expoente dessa potência é um número inteiro. A vírgula tem que ficar aqui, ó. Eu tenho que deslocar para a direita 3, 6, 9 casas para a direita. Para eu deslocar 9 casas para a direita aqui, ó, eu teria que multiplicar isso aqui por 10 elevado a 9. Tá, professor? Se eu multiplicar por 10 elevado a 9, eu teria também que dividir por 10 elevado a 9, senão eu alteraria o meu número.
Sim, verdade. Aí você efetua essa multiplicação aqui, ó. Isso vezes 10 elevado a 9, desloca a vírgula 9 casas para a direita. Só que ficaria assim, ó, 5 vezes 10, não, 5, né? A vírgula ficaria aqui no finalzinho, né? 5 dividido, vou botar a barrinha assim, ó, por 10 elevado a 9. O dividir por 10 elevado a 9 é a mesma coisa que fazer assim, ó, 1 sobre 10 elevado a 9, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9. Mas a gente pode fazer a seguinte regra para ficar fácil para todos. Quando eu desloco a vírgula para a direita, anota no cantinho do teu caderno aí, ó, você vai subtrair esse expoente aqui, ó, essa quantidade de casas decimais da potência de 10 lá, ó, ou do expoente da potência de 10. Ó, 3, 6, 9, vezes 10 a menos 9. Professor, se tivesse lá um expoente já na potência de 10, aí você ia pegar esse menos 9 e subtrair desse expoente da potência de 10. Então, vamos treinar isso aqui numa questãozinha aqui, ou nos exemplozinhos aqui. Eu tenho 4 exemplos só para a gente exercitar essa aplicação ali, ó. 530, um monte de números ali, sei lá, simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão. 530 trilhões aqui a gente tem. Mas eu quero escrever esse número na forma de notação científica. Observa que não tem vírgula nele. Se não tem vírgula, a vírgula está aqui no final. Ó. Eu tenho que deslocar essa vírgula para a esquerda para deixar esse númerozinho aqui, ó, como número entre maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para fazer isso, a vírgula teria que ficar entre o 5 e o 3. Aí ficaria assim, ó, 5,3 vezes 10 elevado a quanto? Pensa aí comigo. Eu estou deslocando a vírgula, ó, 3, 6, 9, 12, com mais duas aqui, ó, 14. Então, isso daqui vai ficar 10 elevado a 14. A quantidade de casas decimais que eu desloquei a vírgula para a esquerda, eu vou aumentar no expoente dessa potência de 10. Então, fica 10 elevado a 14. Mesma coisa no segundo exemplo. Ó. Quero tua ajuda agora ali. Ó. A vírgula está aqui no finalzinho. Eu preciso deslocar ela onde eu teria que colocar essa vírgula para esse número ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10. Pensa aí. O único lugar que ela pode ficar, ó, é aqui, ó, entre o 2 e o 7. Então, isso vai ficar 2,7809. Eu não preciso colocar o restante, ó, porque são só zeros. Como eu tenho uma vírgula aqui, no final, esses zeros não vão fazer qualquer diferença. Vezes 10 elevado a. Observa, esta vírgula foi deslocada 3, 6, 9, 12, 15, 18, com mais duas, 20, né? Isso mesmo, professor? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Então, isso aqui, ó, é elevado a 20. 2,7809 vezes 10 elevado a 20. E aí, vamos para mais uma aqui, ó. Agora, esses dois últimos exemplos, a vírgula já não está sendo deslocada para a esquerda, e sim para a direita. Observa, para o número ficar entre 0, não, volta, entre 1 ou de 1 até 10, ou até menor que 10, para ser mais preciso, maior ou igual a 1 e menor que 10, eu preciso deixar essa vírgula, se eu trocar a cor aqui, botar uma cor vermelha nesse aqui, ó, eu preciso deixar essa vírgula aqui, ó. Então, eu tenho que deslocar ela para a direita, ó, do 3, 6, 9, com mais uma aqui, 10. Então, fica 3,01 vezes 10 elevado a. Espera aí que eu já até esqueci a contagem, viu? 3, 6, 9, 10 elevados a menos 10. 3,01 elevados a menos, vezes 10 elevado a menos 10.
Mesma coisa no segundo exemplo. Professor, mas não muda nada para nenhum. Nada, a regra vai ser sempre essa. Deslocou a vírgula para a direita, você vai colocar lá 10 elevado a menos a quantidade de algarismos que você deslocou essa vírgula para a direita. Deslocou a vírgula para a esquerda, em vez de ser menos, vai ficar 10 elevado a mais aquela quantidade de algarismos que você deslocou a vírgula para a esquerda. Vamos para o último exemplo aqui dessa primeira parte e a gente vai para a segunda. Para o número, esse Azinho ficar entre de 1 até menor que 10, ou maior ou igual a 1 e menor que 10, a vírgula tem que vir para aqui, para entre o 1 e o 4. Então, vai ficar 1,4 vezes 10. Aí, aquele nzinho lá, professor, como é que a gente faz? Mesma coisa, conta aqui, 3, 6, 9, 12, 15, com mais 2 ali, 17. Como está para a direita, menos 17. 1,4 vezes 10 elevados a menos 17. Tranquilo? Deu para entender direitinho? Vamos para o próximo exemplo. Mas antes de ir para o próximo exemplo, espera só um tiquinho. Antes de ir para o próximo exemplo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí na nossa logomarca aí no cantinho, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos que a gente publica semanalmente. E se ainda não deixou aquele joinha no nosso vídeo, aproveita, deixa aquele joinha que isso é importantíssimo para a gente. E compartilha esse vídeo aí com os seus amigos de escola, grupos da sua sala, para quem você achar que ele vai poder ajudar também. Beleza? Vamos para a segunda parte ali. Deixa eu voltar aqui. Segunda parte é o seguinte. E se eu tiver o número escrito na forma de notação científica, professor, e eu quero transformar ele para escrita normal? Como é que a gente faz? Muito simples. Por que muito simples? Observa aqui comigo. Se eu quiser esse daqui, por exemplo, 3,15 vezes 10 elevado à sexta. Olha só. O 10 elevado à sexta, lembra que é o 1 seguido de 6 zeros? Pensa assim, vou fazer bem explicadinho que você não vai ter qualquer dúvida nesse aqui. 10 elevado à sexta é o 1 seguido de 6 zeros. Se eu vou multiplicar por uma potência de 10, isso é pegar a vírgula e deslocar para a direita a quantidade de zeros que tem essa potência de 10, que aqui na verdade é o expoente, né? Então, 3,15 eu vou ter que deslocar ela 6 casas decimais para a direita, que é exatamente esse expoentezinho aqui da potência de 10. Então, 3,15, tira ela aqui, fica logo 315. Desloquei 2 casas. Saiu daqui, veio para cá. Depois do 1, depois do 5. Só que estão faltando 4 casas decimais, né? As 4 você vai complementar aqui, com 0. E aí eu peguei a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu não preciso colocar essa vírgula última aqui do final, né? Então, posso deixar sem. Acabou. Está o número transformado para escrita comum, escrita normal. Belezinha? Vamos para o segundo. Bom, no segundo é o seguinte. Eu estou multiplicando agora por 10 elevado a menos 9. Em vez de eu deslocar a vírgula para a direita, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Ou eu poderia pensar assim também, se você não conseguiu visualizar isso que eu te falei aqui. O 10 a menos 9, eu poderia fazer assim. Isso é a mesma coisa que 2,7 dividido por 10 elevado a 9. Ou seja, eu estou dividindo esse número por uma potência de 10. E dividir por potência de 10 é deslocar a vírgula para a esquerda, a quantidade de casas decimais é equivalente a esse zero que vai ter na potência de 10. 10 elevado a 9, eu já não vou escrever passo a passo não, tá? Vai ter 9 zeros, vai ser o 1 seguido de 9 zeros. Agora acompanha aqui, O 2,7, se eu deslocar a vírgula uma casa para cá, já foi uma. Eu preciso deslocar mais 8, né? Então vai ter que ficar assim, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você bota o 2, 7. Deixa eu ver se está certo aqui, tá? Tem que dar 9 casas decimais depois do 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
certinho. Isso é a mesma coisa que 0,00000000027. Mais ou menos isso aí. Eu acho que eu falei todos certinhos ali, viu? Mas vamos para mais uma aqui, ó. Professor, e se no número já tiver alguma potência de 10? E aí, como é que a gente faz esse negócio ali, ó? Mesma coisa, só voltar nos exemplos anteriores aqui, ó. Quando eu desloquei a vírgula para a esquerda, eu somei aqui no expoente da minha potência de 10. Vai continuar valendo exatamente a mesma coisa. Olha só, aqui, nesse primeiro exemplo dessa segunda parte, a minha vírgula teria que estar, pera ainda, aqui mesmo, ela teria que estar aqui, né? Vê se não é. Ela teria que estar aqui. Então, eu vou ter que deslocar ela 2 casas decimais para a esquerda. Então, fica assim, ó, 9,0347. Desloquei 2 casas decimais para a esquerda. Para a esquerda, eu somo no expoente ou diminuo no expoente? Com certeza, né? Somo no expoente. Então, fica 10 elevado a 5. Eu vou até colocar assim, ó, explicadinho, para ficar bacana para você entender. E aí eu posso fazer 9,0347 vezes 10 elevado a sétima. A depender da situação, aqui a questão vai te pedir para simplificar aqui, ó, esse númerozinho que seria o meu A, aquele A lá do início, para uma casa decimal. Aí você só vai aplicar aquelas técnicas de simplificação aqui e deixar ele somente com uma casa decimal ou, a depender, 2 casas decimais. Isso vai muito de questão para questão. E vamos que vamos com mais uma ali. Ó. Deixa eu fazer de vermelho essa daqui. Ó. Essa daqui, ó, a mesma coisa da outra, né? Só muda aqui o expoente que está negativo. Se o expoente for negativo, professor, vai mudar o quê? Fábio Lima, não muda nada. Olha só. A vírgula tem que vir para cá, né? Para ficar maior ou igual a 1 e menor que 10. E aí vai ficar assim, ó, 9,0347, que é a mesma coisa desse daqui, né? E eu desloquei 2 casas para a esquerda. Se eu desloquei 2 casas para a esquerda, vai ficar 10 elevado a menos 5 mais 2, que vai continuar sendo a mesma coisa, ó. 9,0347. Quando eu falo a mesma coisa, não é o mesmo resultado não, tá? É o mesmo jeito de fazer. Só que aqui, ó, menos 5 com mais 2 dá menos 3. Mas observa que, claro, como foi o mesmo processo, ó, em ambos os casos, deixa eu até botar uma cor diferente, eu somei 2 a cada um dos expoentes que tinha ali nas potências de 10. E a última dessa segunda parte, porque eu ainda tenho um exemplo bem diferente aqui, com uma operação de multiplicação envolvendo dízimas não, né? Envolvendo notação científica. Olha só, esse número aqui não está na forma de notação científica porque esse coeficientezinho da potência de 10 não está maior ou igual a 1 e menor do que 10, que lembra lá do início da nossa aula, é a condição para estar escrito em notação científica. Olha aqui comigo. Onde que essa vírgula deveria ficar para o número ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10? Com certeza, se você respondeu entre o 3 e o 2, certíssimo, né? 3,28 e aí vezes 10 elevado à sétima. E eu tenho que fazer o que agora com esse expoente 7 aqui, Fábio Lima? Olha o que você tem que fazer, ó. Eu estou deslocando a vírgula uma casa para a direita. Se eu desloquei para a direita uma casa, ó, subtrai 1 no expoente. Então, isso vai ficar 3,28 vezes 10 elevado à sexta. E assim a gente fecha essa primeira parte aí de exercícios. Aí eu tenho uma questão agora que ela vai exigir que você transforme esses números aqui para para notação científica. E em notação científica você vai perceber que vai ficar mais fácil de fazer as contas. Olha só aqui, ó. Claro que dá para fazer diferente, tem outras formas de fazer. Tem gente que já vai chegar aqui cancelando logo esses 3 zeros do final. Não tem problema, mas como o meu objetivo é mostrar isso aqui na forma de notação científica, eu vou fazer utilizando exatamente esse caminho, tá? Olha só, primeira coisa,
Eu vou transformar tudo isso em notação científica. 3,7 aqui, ó, a vírgula tem que vir para cá, né? Ela está no final, tem que vir para cá. 3,7 vezes 10 elevado a 3, 5. 10 elevado a quinta. Eu vou até trocar de cor, uma cor para cada um, tá? Aqui, ó, a vírgula está aqui nesse último. E ela tem que vir para cá, ó, entre o 4 e o 5. Ela tem que ficar aqui nesse meio, senão o Azinho não vai ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, fica 4,5, 3, 6, 9 casas decimais para a esquerda. Eu estou deslocando essa vírgula. Então, isso aqui vai ficar, ó, vezes 10 elevado a 9. Agora, ó, o último, o 18.000. A vírgula está aqui e ela teria que ficar entre o 1 e o 8. Confere? 1,8 vezes 3, 4 casas decimais, 10 à quarta. Eu vou fazer explicadinho, passo a passo, bonitinho, mas se você está resolvendo uma questão como essa, pode acelerar o processo aí, tá? Eu estou fazendo nessa paciência toda para ficar didático para todo mundo entender. Olha o que eu vou fazer, ó. 3,7 vezes 4,5. No final eu vou colocar as potências de 10, ó. 10 elevado à quinta vezes 10 elevado à nona, e cá no denominador 1,8 vezes 10 elevado à quarta. Olha o que dá para fazer aqui, ó. Se você tiver aquele olho de Tandera, consegue fazer o negócio mais rápido, ó. O 4,5 e o 1,8, eu já percebi que dá para dividir por 0,9, ó. Vou dividir por 0,9. Aqui vai dar 2 e o 4,5 vai dar 5. Então, olha como essa conta vai ficar. Eu vou fazendo passo a passo, detalhe por detalhe aqui, ó. Repete o 3,7. 3,7. Repete o 5, que foi o que sobrou do 4,5, e o 2 cá embaixo. E aqui fica, ó. Já vou juntar essas duas aqui em uma só. 10 à quinta vezes 10 à nona é multiplicação de potências com bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. 5 com mais 9, 14. E cá no denominador, 10 elevado à quarta. Olha outra coisa que eu vou fazer para andar um pouquinho mais rápido agora. Ó. Isso daqui, 5 dividido por 2, dá exatamente 2,5. 3,7 vezes 2,5 vezes, olha a última, 10 elevado a 14 dividido por 10 elevado à quarta, divisão de potências com bases iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes. Olha como vai ficando mais fácil. Isso aqui vai dar 10 elevado a 10. E aí você faz, ó, a multiplicação agora, ó, desses dois coeficientes numéricos aqui. Ó. Eu vou fazer isso cá em cima, fazer em verde aqui. Ó. 3,7 vezes 2,5. 5 vezes 7 dá 35, vão 3, né? 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 5, 8 e 4, 12. Aqui vai ficar 9,25, né? 2 casas decimais após a vírgula, uma aqui do 7, outra cá do 5. Resumindo, essa continha toda aqui ó, ficou 9,25 vezes 10 elevado a 10. Por nossa sorte, coincidentemente, o resultado final aqui ó, já deu em notação científica. Fábio Lima, e se não tivesse dado o resultado final em notação científica? Se não desse, ia dar um resultado parecido com esses últimos aqui que nós fizemos. Ó. Aí você ia pegar essa expressãozinha final e transformar ela em notação científica. Claro que esse exemplo que eu peguei dava para fazer mais rápido, mais fácil, por outros caminhos, mas se não tivesse esses zeros aqui no final, certamente você não usando notação científica ia ter uma dor de cabeça muito grande. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, pera ainda que eu vou falar para a tela inteira. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aí no nosso canal, porque se inscrevendo e ativando o sininho, todos os vídeos que nós vamos publicando, o YouTube vai te notificar que nós publicamos algo novo. Beleza? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.